Oi, Silvia, por enquanto só nós aqui. Tô esperando a Viviane entra. Denise, bem-vinda. É para Eliane com estar aqui comigo hoje. Vamos lá. Semana passada eu tinha uma live que era com o doutor Victor Vernes e deu uma confusão. Ele acabou não participando da live comigo, fiquei lá sozinha. Tô traumatizada, gente. Agora tô aqui torcendo que a Eliane venha, porque eu sei que ela tinha um atendimento às vezes atrasa um pouquinho. Se ela não vier, agora já peguei o jeito, né? Vou estar um lado de ficar abandonada aqui na live pela minha colega, semana passada pelo meu colega, né, que era o Vitor, e daí eu vou tocar sozinha aqui. Vamos lá, gente. Vão chegando aí, vamos torcer que a Eliane venha. Nosso tema de hoje é constelação com bonecos. Se vocês têm alguma experiência, se vocês já fizeram gostaram, se vocês têm dúvidas, se quiserem aproveitem e podem ir colocando aqui nos comentários, que eu vou contar para vocês o que eu penso de constelação com bonecos. A minha experiência, né, desde a da minha primeira formação, que foi lá em 2009, com Peter Spelter, e o que eu fui aprendendo depois, o que eu fui tendo de experiência com isso também. Talvez a Eliane entre aqui um pouquinho depois, né? Como ela está em atendimento, vamos esperar. Aí, tô aqui esperando a Eliane. Vamos lá, Eliane, venha. Então, gente, a gente já teve a experiência de fazer uma constelação com bonecos, de ser constelado, hoje no papel de constelador mesmo, né? Utiliza os bonequinhos. Eu até trazer o meu Playmobil para cá e ficou no meu consultório. Inclusive, hoje eu fiz 6 atendimentos, hoje eu atendi, e 2 vezes eu utilizei os bonecos. Mas eu vou contar para vocês como que eu utilizo. Então, vou contar a minha experiência enquanto a Eliane não chega. Assim, quando eu fiz minha formação, foi lá em 2009, né? Minha rua é barulhenta, gente, talvez isso daí incomode. Lá em 2009, no modo de atendimento individual, nós tivemos então essa experiência de constelação com bonecos. Eu me lembro bem do meu professor, né, do Peter Spelter, falar: eu não utilizo bonecos. Eu vou mostrar para vocês como eu aprendi e vocês vão verificar se vocês vão querer trabalhar com isso ou não, né? E depois cada um vai desenvolver então a sua conexão, a sua maneira de utilizar os bonecos. Inclusive, quando ele chamou alguém para ser a primeira dos alunos, né, o primeiro a fazer uma constelação, eu levantei a mão e daí pelo meu tema eu fui escolhida. Então eu fui a primeira a ser constelada. Então, naquele momento, né, daquela constelação, aqueles bonecos ali na minha frente fizeram muito menos sentido do que as coisas que o próprio Peter foi me falando. Então, a minha constelação teve mais a ver com as frases, com a maneira com que ele foi, de certa forma, decodificando aquele tema, do que com os bonecos propriamente dito. Enfim, a partir daí, eu também comprei um joguinho de Playmobil para mim e tinha lá os bonecos, mas eu não usava. Às vezes eu usava para mostrar algo assim: você tá aqui, atrás de você tem seu pai, sua mãe, os avós, sabe aquela estrutura, né? Que a gente acaba criando de da família, né? Que vem atrás da gente. Então, às vezes eu fazia esse desenho tridimensional daí com os bonecos, mas a constelação em si sempre foi algo que me incomodou. Eu sempre ficava assim: como é que eu vou confiar? Como eu sou uma pessoa bastante racional, bastante lógica, a pessoa pensa muito, né? Eu trabalhei muito tempo com informática, eu trabalhei na área de desenvolvimento, então eu sei que a minha mente vai tentar construir algo. Então eu imaginava assim, porque o que eu aprendi com os bonecos, né? Eu pedia que o cliente posicionasse todos os papéis que eu queria que ele colocasse, né? Pra gente ver na constelação. A partir desse primeiro posicionamento, que o cliente, então, é uma imagem bem interessante, né? Que é trazer uma imagem que está nele, dentro dele.
para fora. Então, essa primeira imagem sempre dá uma dica para a gente do mundo interno do cliente, de como ele vê aquele problema dele, aquele tema dentro da estrutura familiar. E a partir daí, o cliente não mexia mais nos bonecos. Quem mexia era o constelador. Então, foi assim que eu aprendi. E eu ficava com essa dúvida, mas será? Eu pensava, se eu estivesse fazendo uma constelação com pessoas, será que o representante ia fazer esse movimento? Esse movimento é um movimento que eu esperaria que ele fizesse. Então, pelo sim, pelo não, eu não usava, eu não uso, gente, não uso os bonecos para fazer uma constelação. Eu uso os bonecos para mostrar uma imagem. Então, eu sempre fiquei com isso assim. Se eu estudei tanto de constelação, conheço tantas dinâmicas e às vezes eu estou aqui com o cliente, ele vai me contando a história dele e eu já vou formando uma ideia do que eu penso que pode ser a questão dele, qual é a dinâmica, qual é o emaranhado, onde que está a questão. E eu posso usar os bonecos para mostrar aquilo que eu estou vendo, que eu estou construindo dentro da minha mente. Nesse momento, a constelação não é mais uma constelação fenomenológica, não é mais uma constelação daquilo que o Bert chama... Olha aí, a dona Eliane apareceu. Vamos lá. Agora acho que... Então, Eliane, você que está chegando agora aí, deixa eu te atualizar. Já estou adiantando aqui, falando um pouquinho da minha experiência com a constelação com bonecos. Então, eu sempre tive essa dúvida, né? Se aquilo ali era uma constelação que acontecia ou era uma constelação de alguma coisa que saía da minha cabeça e que eu ia construindo. E eu vou falar a verdade para vocês. Às vezes eu desconfiava também disso com os bonecos, com as pessoas. Quando tinha representantes. Os representantes que costumavam ir muito num grupo de constelação, às vezes parecia que eles já sabiam qual era o movimento que eles tinham que fazer. Enfim, a constelação caminhou, as coisas mudaram, né? O Bert Hellinger, de repente, tem todo um histórico, né? Uma linha do tempo aí que aconteceu aqui, que a Eliane entrou. Tem toda uma linha do tempo da evolução do trabalho em si, como que foi que começou e como foi se modificando, as coisas foram se apresentando e o Bert Hellinger foi acolhendo e se abrindo para essas modificações mesmo na estrutura da constelação. Então, a gente tinha o que a gente chama ainda hoje de constelação clássica, que é aquela constelação que os representantes todos sabem quem eles são, os representantes falam, né, as frases, às vezes o constelador faz uma interferência, o constelador, deixa eu só agora vai certo, agora ela vai entrar. Eliane está dizendo para mim aqui que está aguardando. Aí, agora... Minha parecia que estava aguardando você aceitar. Deu. Bem-vinda. Desculpe eu atrás. Fui adiantando aqui. Você tinha atendimento, né? Eu falei pro pessoal, ele ia entrar no atendimento, acho que vai atrasar um pouquinho. Ó, até trouxe aqui junto os bonequinhos. Tava utilizando eles no atendimento, então eu vou contar aqui para vocês. Pode seguir aí o que estavas falando. Eu estava contando aqui da minha experiência, né? E que eu também fiz 3 atendimentos hoje, em 2 eu utilizei os bonecos. Então, essa modificação do trabalho em si, né? Do que era a constelação clássica, que era aquela constelação mais conduzida pelo constelador. Ah, você tem que virar para cá para você pegar o representante, né? E virava. Você vem para cá para você ver. Você tem que olhar para sua mãe, você tem que olhar para não sei quem, você tem que olhar para o excluído, você tem que falar essa frase. Essas constelações, além de clássicas, são as constelações antigas, porque o trabalho do Hellinger evoluiu muito para uma outra coisa, que já em 2002, não, 2000, agora eu me perdi na data aqui. Tem que olhar no livro do Amor do Espírito, mas eu acho que é 2002 mesmo. Há muito tempo ele foi percebendo que existia um outro movimento que, se o constelador permitisse, esse outro movimento que ele chamou de amor do espírito, ou movimento do espírito, iria conduzir a constelação por si só, sem o constelador precisar ficar interferindo muito. Então, nesse outro
outro movimento, né, da constelação do espírito, se o constelador não interfere nem no que os representantes estão falando ou fazendo, deixa simplesmente livre, que é uma constelação muito mais fenomenológica, ou seja, lida com aquilo que se apresenta, dá para a gente imaginar que os bonequinhos não iam fazer parte desse universo da constelação no movimento do espírito. Então, eu, praticamente nessa época, abandonei mesmo a história dos bonecos. E depois, mais tarde, eu sempre com isso dentro de mim, né? Eu não gosto dos bonequinhos, eu não quero trabalhar com os bonequinhos, eu não confio que eu vá fazer um movimento que seja um movimento campo e não um movimento que está na minha cabeça. Aí eu fui fazer, não sei que ano também, já me perdi aqui nas coisas, eu fui fazer um curso com a Brigitte Champetier de Ribes. Então ela começou a ficar mais conhecida, vir para o Brasil, né? E eu fui fazer um curso com ela e foi muito interessante, porque no primeiro dia de curso, uma das primeiras coisas que ela falou, alguém acho que fez uma pergunta sobre constelação com bonecos. E ela disse assim, não existe constelação com bonecos. Constelação com bonecos é uma manipulação. Então ela usou essa palavra, né? Lá no espanhol, não sei se a manipulação do espanhol tem a mesma conotação nossa, né? E eu me lembro que ela falou assim, eu não faço isso, não faço constelação com bonecos, eu não conheço quase ninguém que até hoje, né, das coisas de quem ela tinha visto, ia conseguir se colocar tão neutro, tão sem interferir com a sua mente o movimento dos bonecos, que sempre ia ter uma interferência do constelador. Então, aquilo que eu falei no começo, a gente sempre tem uma ideia, né? Porque a gente estudou, porque a gente imagina o que é a dinâmica e acaba querendo colocar aquilo, falar, olha, é assim, né? Isso daqui é a sua solução. Mas será? Né? Então, quando ela falou isso de que não existe constelação com bonecos, porque a gente não consegue ficar num nível de conexão e neutralidade, que a gente deixa a nossa mente de lado e as coisas que a gente sabe ou pensa que sabe, né? E consiga conduzir o boneco conforme o movimento do campo. Então, pelo sim, pelo não, melhor não fazer. Então, eu falei que eu usei 2 vezes os bonecos hoje. Para que eu uso os bonecos? Eu uso os bonecos para mostrar uma imagem, como essa que eu falei no começo, mostrar a estrutura, né? O pai, atrás do pai, os avós, né? Os bisavós, todo mundo, para eu olhar para o meu pai e ver toda a família dele atrás dele. Ou então, para eu fazer um desdobramento, né? A mãe que me deu a vida, a mesma mulher, mas como esposa do meu pai, a mesma mulher, mas como profissional. Então, eu uso o boneco simplesmente para ilustrar algo que às vezes a gente fala, mas como isso é um pouco desafiador da gente imaginar uma pessoa se desdobrando nos vários papéis, né? Os bonequinhos ajudam muito bem com essa função. Então, para mim, constelação com bonecos não existe. Eu não faço constelação com bonecos. Isso é uma coisa, eu sei que para muitos, muito polêmica, né? Da mesma forma que continuar fazendo constelação clássica, quando Bert Hellinger há tantos anos já foi para o movimento do espírito, para mim também é uma coisa estranha, assim, a pessoa não acompanhar esse movimento, né? De ir para esse campo, de permitir que a constelação aconteça sem tanta interferência do constelador. Então, as pessoas que já fizeram cursos comigo e com a Eliane sabem que nós também fizemos essa transição, que nós também começamos na constelação clássica, mas a gente trabalha uma constelação fenomenológica. Agora, a Eliane tem uma outra coisa de um outro estudo que ela fez, né, de constelação de estrutura, que ela vai contar para nós agora a experiência dela e como que é isso. Ela vai explicar direitinho a diferença entre constelação com bonecos, né, de estrutura e a constelação fenomenológica. Vamos lá, Eliane. Bem-vinda, então. Eu já fui tocando aqui. Que ótimo, né? Porque eu me atrasei um pouquinho lá, estava justamente atendendo o cliente com os bonequinhos. Então, e eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu lembro que a Cláudia me ouviu várias vezes. Eu disse assim, mas onde é que tem a literatura desse negócio de constelação com bonecos? Eu quero saber aonde está escrito sobre isso, né? E tanto eu procurei, até que eu encontrei, mas não faz tanto tempo assim que eu encontrei. Eu acho que faz 1 ano e meio, 2 anos, eu acho que eu encontrei o registro dessas questões de constelações com bonecos. E as constelações com bonecos vêm a partir das constelações de estrutura.
E quem conta isso pra gente é o Jacob Schneider, num dos livros dele. Era um livro antigo, né? Eu tenho aquela nossa mania de comprar muitos livros e alguns permanecem no plástico durante muito tempo, né? E daí comecei a ler, e daí eu achei a informação, e quando eu achei essa informação, eu joguei na internet, porque eu já vinha jogando na internet, no nosso guru Google, para ver se achava a resposta sobre isso, e daí achei um artigo publicado até pelo meu professor, pelo Décio, né? Que extraía exatamente esse pedaço do livro do Jacob Schneider, que conta sobre as constelações de estrutura e como ele chegou nisso, né? Que ele pegou um saquinho de bonequinhos de Playmobil do filho dele. E se vocês verem aí, quem começou com constelação há bastante tempo, nós não tínhamos essa variedade de bonecos que hoje as pessoas têm e vendem por aí. Eu lembro quando eu fiz o meu curso, meu professor nem vendia, né? O Décio é dono da editora Atman, e a gente sempre comprava os livros, a gente queria. Ele disse: não, esses bonecos são uns demônios para chegar aqui, a logística para chegar aqui é horrível, fica preso, porque eles vinham da Europa, o tal dos bonequinhos. E ele vivia espraguejando os bonequinhos. E mesmo quando ele ia dar o curso de constelação, que ele botava os bonequinhos Playmobil para nos ensinar como fazer a constelação, né? Ele dizia ainda assim: ó. Vocês estão achando que esse bonequinho tá virando aqui, porque o bonequinho Playmobil tem uma junta, né? Ele se mexe assim, né? A perninha. E dele assim, não, não. Daí tu bota o raio do boneco, meu professor mineirinho, né? Muito engraçado ele, bota o raio do boneco ali, o boneco tá com a junta gasta e dá uma inclinadinha assim. Daí tu acha já que tem um morto ali, não tem morto bosta nenhum. Daí surge lá bem com o Jacob Schneider, com os bonequinhos Playmobil do filho dele, né? Que ele traz isso como estruturas mesmo para a constelação. E qual é a diferença, então, da constelação com bonecos? Porque tanto se fala em constelação com bonecos, mas quando a gente vai fazendo constelação com boneco, nós estamos trabalhando com as questões da constelação de estrutura, que tem outra vertente, né? Que vem por outro caminho e que não trabalha de forma fenomenológica. Essa é a distinção maior entre a constelação com bonecos ou com outras figuras, né, com âncoras de solo, onde as pessoas não sobem em cima, ou que vai usar pedras, né? Eu aqui até estava ali utilizando com os bonequinhos, usando a estrutura, utilizando uma pedrinha para simbolizar aquilo que a minha cliente precisava entregar de volta para a mãe dela. Então, acabei usando mais um recurso aqui junto com os bonecos. Mas a gente trabalha, então, na estrutura com um campo de possibilidades, que é diferente da fenomenologia. Porque a fenomenologia, ela só vai, essa constelação fenomenológica só vai conseguir se apresentar com seres que realmente se movimentam e sentem, né? E os bonecos, não adianta, gente, eles não mexem sozinhos. Os meus nem são do Playmobil, ó. Os meus são aqui de um pessoal de terapia sistêmica, que vende aqui em Floripa, e são de madeirinha, né? Até eles têm vários rostinhos diferentes, e o melhor é que não tenham feições até, né, quando a gente fala para os alunos. Porque a gente vai também ensina os nossos alunos a trabalhar com essa outra ferramenta, que a gente precisa mostrar todas as ferramentas e eles vão escolher com o que eles vão trabalhar, mas a gente faz mostra essa definição, essa diferenciação da constelação fenomenológica e de estrutura. Né? Na de estrutura a gente vai estar usando esses outros materiais. Quando a gente fala, e eu lembrei agora de um vídeo do Rupert Sheldrake, né? Que tem um vídeo dele, onde tem uma consteladora que faz essa entrevista com ele falando sobre os bonecos, e ele traz essa informação de que os bonecos não têm como agir fenomenologicamente porque eles não se movem. A matéria deles não vai se movimentar. Né? É diferente quando a gente fala lá, porque a gente ainda nós vamos além ainda, né? A gente trabalha com constelação com cavalos, e os cavalos são seres que vão se movimentar. Às vezes a gente está fazendo uma constelação, eu já fiz algumas constelações que no meio entra um gato, né? Lá no espaço lá em Curitiba a gente já fez várias constelações lá, trabalhando com os alunos, e quando via entrava o gato.
pela janela, né? Esse também é um fenômeno, é fenomenologia. Aquele gato, quando passa, é algo que está ali se movimentando e que tem uma simbologia, traz uma informação para o campo. Ou quando passa o carro do sonho, esses dias eu estava atendendo, Caminhão do lixo. o caminhão do Caminhão do lixo, lixo. o carro do sonho. Eu estava atendendo uma cliente antes da pandemia e passou o carro do gás. Passou o caminhão do gás, falando, né, do gás, olha o gás, né, e tinha todo sentido com aquilo que ela estava trabalhando. Então, esses são movimentos fenomenológicos que a gente vai trabalhando, mas os bonecos não vão nos entregar isso. Então, eu fui indo assim, eu sempre vou lendo e às vezes eu vou anotando algumas curiosidades que eu vou encontrando nos livros que a gente não enxerga com tanta frequência, né? Esses dias eu compartilhei contigo, né, Cláudia? Um trechinho, um trecho que eu ouvi o Bert comentando de uma, eu acho que, se eu não me engano, é no Ordens da Ajuda, mas eu não tenho bem certeza. Eu sei que eu registrei, porque eu digitei e guardei lá num arquivo das coisas curiosas que eu vou encontrando. E que ele registra ali de uma terapeuta, ele comenta de uma terapeuta que utilizou os bonecos. Mas eu não acho em literatura nenhuma, em lugar nenhum, o Bert contando que usava bonecos para constelar. Em nenhum lugar, gente. Não, ele nunca usou. Não. Por quê? Porque vem bem da constelação de estrutura. Sim, tem uma pergunta aqui, né? É o que eu vou dizer, gente. Eu acho que brasileiro é muito criativo, né? A gente já colocou cavalos, a gente observa tudo que chega num campo é fenomenológico. Se numa constelação, num grupo de constelação que todo mundo chega e desliga o celular e de repente um celular no meio da constelação toca, ou então pior, né? Às vezes, quando sabe aquele negócio do OK Google, e daí ninguém falou OK Google, mas de repente a mocinha do Google começa a falar sua pesquisa e dá toda uma notícia. Então, essas coisas que fogem um pouco, assim, a gente vai encaixando, porque sempre tem um porquê. Às vezes, simplesmente é por uma distração, que nem eu quero, né? Às vezes, o cliente quer falar, mas ele tá ali no mimimi, de repente passa um monte de quero, e fica... A gente não consegue entender nem o cliente, nem o quero. Né? Então, com relação à constelação fluvial, eu nunca vi, né? Eu não posso dizer, mas para mim é a mesma coisa. Não é um ser que está sentindo algo e que vai entrar num campo mórfico. Eu não consigo imaginar isso. Eu sei que a água, se tem alguma... Ou ela vai estar muito parada, mas a partir do momento que eu larguei, eu não faço nem ideia como é que funciona. Estou imaginando aqui. Se eu larguei uma coisa que flutua em cima de uma água que estava parada, ela não estará mais parada, porque eu gerei um movimento na água. Então, esse movimento que está acontecendo, porque eu acho que são bonecos, né, que ficam flutuando. Sim. Ei, gente, aí cada um vai ter que dizer o que é isso para você, porque acontece que vai virar só uma interpretação, né? E a constelação fenomenológica tem isso, a gente não vai ficar interpretando, a gente não precisa entregar uma história para o cliente. O que a gente quer é que a pessoa saia de uma ressonância mórfica, de uma ressonância morfogenética. Então, para mim, a ideia da constelação é que a pessoa saia daquilo que está incomodando ela e mude a ressonância dela, mude a frequência vibratória para ela se conectar naquilo que ela quer para a vida dela de bom, né? Então, as outras coisas que vão acontecendo aí, que a gente vai criando, né? Boneco, constelação na água, daí talvez seja uma outra terapia. Eu não sei se o Bert Hellinger chamaria isso de constelação. Por isso que às vezes eu tenho um pouco sinto muita dificuldade em chamar de constelação com cavalos. Porque eu fico pensando muito na pessoa que criou, se ele chamaria disso, né? Então, como eu estou trabalhando isso em mim, porque eu falo, gente, mas eu vejo, e está acontecendo, né? E às vezes uma pessoa que vai para fazer um coaching com cavalos, e de repente ele fala, esse cavalo parece meu pai. Então, poxa, você tem uma pessoa que às vezes nem conhece constelação, está falando isso, né? Então, daí o meu jeito, né? Como eu sou assim, de respeitar muito aquilo que eu fico pensando muito, sabe que o Bert Hellinger chamaria, né, de constelação, ele falaria que existe uma constelação fluvial, ele falaria que existe uma constelação com cavalos, né? Com boneco, eu também, tudo que eu procurei, tudo que eu vi, eu nunca vi ninguém dizer, quem tenha participado das coisas, né, com o Bert Hellinger, que ele em algum momento tenha feito uma constelação utilizando bonecos. Então, para mim também
Não ouvimos falar O que disso, você né? acha aí da constelação fluvial, Eliane? Conta aí. Então, eu fico nessa. Porque chamar de constelação talvez possa, né? Porque a constelação é a questão do posicionamento, né? Mas daí não dá para chamar de constelação fenomenológica, não é constelações. Constelações sistêmicas, segundo Bert Hellinger, ou fenomenológicas, né? Porque é um outro movimento que vai ter ali. É bem isso que você falou, colocar o bonequinho ali já vai dar uma mexidinha na água, no meu entender, né? E não, quando a gente fala isso, que é bom deixar bem claro, que nós não estamos dizendo se isso é bom ou se isso é ruim, ou se isso é certo ou se isso é errado. É só simplesmente trazendo isso para uma discussão da gente realmente olhar das coisas que vêm da fonte, da onde vem, né? E daí de realmente refletirmos a respeito disso, todos nós. Porque é bem essa questão aí dos cavalos. Às vezes as pessoas nos ligam, né, dizendo assim, quero fazer uma constelação com cavalos. E daí a gente tem que dar uma explicação para a pessoa que talvez, quando a gente entre lá na pista, não aconteça uma constelação. Porque a gente não pode dar essa certeza, porque a gente está lá disponível para o campo fenomenológico, para ver se os cavalos realmente vão entrar em ressonância com aquele cliente, se ele realmente tem permissão para movimentar, se ele está disponível e aberto para fazer os movimentos que ele precisa fazer. E talvez a gente tenha que trabalhar com ele dentro de uma questão mais direcionada do Omega TAC, de terapia e aprendizagem com cavalos. Então, sempre, todos os clientes que fazem contato com a gente, comigo eu sempre tenho todo esse discurso para explicar que a gente vai para lá fazer um trabalho com os cavalos. Que pode acontecer uma constelação ou não, né? Diferente quando a gente vai para um grupo de constelação, que nesse momento nós não podemos, né, estar aí no ajuntamento que a gente tanto gosta, e diferente quando a gente se propõe mesmo a trabalhar no online. Quando a gente está trabalhando, eu percebo assim, eu trabalhando no online, que eu tenho tido, e eu tive muita resistência, e mesmo com a chegada da pandemia, uma resistência grande de será que eu dou conta? Será que isso é efetivo para o cliente? Será que tem valor isso para ele lá, né? Então fui me rendendo, porque se realmente a gente não pode se movimentar, a gente tem que usar dos recursos. E tenho usado os bonequinhos muito nessa questão da estrutura. De trabalhar assim com as frases de solução, e de quando a gente percebe que é um cliente que está vindo nesse primeiro momento e que tem problemas nas questões de hierarquia. Então, para ajeitar essa questão da hierarquia, os bonequinhos são bons, porque eles nos dão essa dimensão para colocar cada um no seu lugar. Até para a pessoa daí falando uma frase e voltando para o seu lugar. Mas não vai ser fenomenológico. Nós vamos estar trabalhando em cima daquilo que o cliente trouxe, né, como informações e como queixa, e vamos estar em relação a isso, nós não vamos estar acompanhando o cliente, como são nas constelações em grupo e fenomenológica, que a gente vai acompanhando o cliente. Nessa questão com os bonecos, nós vamos estar conduzindo o cliente a partir das leis sistêmicas, dos princípios sistêmicos na questão da hierarquia. Né? A gente vai estar colocando cada um ali no seu lugar geométrico para ela poder perceber qual é o seu lugar mesmo, né? Então eu percebo que quanto a fluvial realmente não tenho o que falar, nunca experimentei, mas tenho a sensação de que não dá, né? Não sei que tipo de comprovação teríamos, né? Eu gosto muito das coisas comprovadas, por isso que eu vou sempre ler muito a respeito, vou procurar nos livros, e a gente não tem ainda informações sobre isso, né? A pessoa que nos traz a questão dos campos mórficos fala que os bonecos não vão se mexer, então a água, eu não tenho essa certeza que ela vai estar em... Acho que a vibração é mais do colocando o bonequinho ali. Deixa eu ver, temos perguntas? Eu estou pensando aqui numa coisa que é interessante a gente falar, né? Quando nós falamos em fenomenologia, isso tem a ver com uma percepção e uma pré-percepção, ou seja, nós temos um preconceito normalmente. Então, nós temos uma tendência a meio que imaginar de antemão alguma coisa.
A fenomenologia é quando a gente abre mão desse nosso preconceito, porque nós temos muitos conceitos já que nós adquirimos ao longo da nossa vida, que nós herdamos dos nossos familiares, que nós aprendemos na escola, nos livros. Então, nós temos muitos conceitos. E a nossa mente, ela é muito rápida e ela quer rotular tudo. Então, nosso cérebro, nossa mente não consegue lidar com lacunas. Então, é um desafio para nós nos rendermos ao desconhecido. Nós queremos ter essa pré-concepção, que é um preconceito de tudo. Então, a fenomenologia é um passo para trás e é um render-se a algo que nós não temos controle e que nós não sabemos como vai se apresentar. Então, isso é uma maneira de ver os fatos, os fenômenos da vida. E quando nós falamos fenômenos, quer dizer tudo o que está acontecendo e que os nossos sentidos podem capturar, apreender isso como informação. Existe uma outra coisa, aqui no Brasil, né? O brasileiro gosta muito de coisas diferentes, tipo, de achar que existem coisas místicas, que as coisas estão se mexendo sozinhos, né? Que os bonequinhos se mexem sozinhos, que a água vai levar o bonequinho para o lugar certo. Então, isso é uma outra área que não é fenomenologia. Isso tem a ver com fenômenos anômalos. Isso é estudado pela parapsicologia. Então, é totalmente diferente. Eu queria falar isso para realmente não ficar essa confusão. Então, a fenomenologia é uma coisa e o estudo de fenômenos anômalos é outra coisa. Não tem nada a ver com as constelações, tá? Isso é bem importante, porque, primeiro, né? Hoje em dia acho que já está um pouquinho melhor, mas eu me lembro assim, quando eu comecei há um tempo atrás, né, mais de 10 anos atrás, em 2008, com as constelações, tinha muita confusão. Eu mesma, quando vi uma constelação, eu falei, gente, como é que essas pessoas estão se mexendo, né? Parece o centro espírita, o que está acontecendo aqui? Então, tinha muita confusão de que as pessoas estavam, de alguma forma, quase que incorporando, sei lá o quê. Então, a gente tem muita coisa diferente aqui no Brasil. Então, para os europeus, eles não conseguem nem entender algumas coisas que a gente faz aqui, porque eles não têm acesso a essa variedade, né? Não só de crenças, né? Mas de coisas que as pessoas vão fazendo, porque gostam, porque se sentem bem. Eu não tenho nada contra nem nada a favor, gente. Eu sou totalmente neutra. Até tem umas coisas que eu gosto também, né? Por exemplo, todo o trabalho energético super me atrai, né? Reiki, qualquer coisa assim, eu gosto muito. Então, e daí a partir daí a gente vai entrando nos meandros, né? De outras coisas aí e tem que cuidar só para não levar para essa coisa mística. Eu gosto muito de manter a constelação num âmbito assim, numa mão eu vejo a constelação como uma filosofia de vida, pelos conceitos em si, e numa outra mão como tendo, sim, um embasamento científico. Quando a Eliane falou aqui do Rupert Sheldrake, eu gosto muito de olhar essas coisas que vêm da neurociência, né? O Bert Hellinger trouxe conteúdos de muitos estudiosos dentro da área terapêutica. Então, ele nunca entrou pelo viés do misticismo, tanto que ele, como padre, lá no começo, ele tinha muita resistência a usar qualquer termo que remetesse a qualquer coisa de religião, qualquer coisa de espiritualidade. O próprio termo, né, movimento do espírito, para ele isso foi assim, ele teve uma grande resistência para ele conseguir se render a isso e perceber que existia algo maior. Só que esse algo maior, ele simplesmente fala que é como se fosse uma inteligência, um amor tão, tão profundo e incondicional pela vida, né, que conduz pode, né, se a gente permitir isso, pode conduzir uma constelação por meio dos representantes para uma nova imagem, para uma nova solução, para uma saída, uma liberação. Então, ele demorou muito para ele conseguir se render a esse tema. Mas ele não fala que é Deus, ou que é um grande espírito. Não fala isso. Ele fala que é um amor, né? Então, essa acho que uma coisa bem importante de a gente pontuar, né? Então, quem está chegando agora, eu vou fazer um resumão aqui. A Eliane explicou para a gente da onde que veio, né? Qual é a vertente aí da constelação com bonecos, que tem a ver mais com a constelação de estrutura, que é utilizado, então, para construir algo, para ajudar o cliente a talvez tomar seu lugar correto dentro de um sistema, entender alguma coisa que ele não está conseguindo entender
simplesmente sendo explicado, mas não é uma constelação fenomenológica. E eu agora expliquei que fenomenológica não tem a ver com fenômenos anômalos, tá? Só para fazer um resuminho aqui. E aí, Eli, o que mais quer contar aí para nós? Eu acho que é bem isso. Eu tô sem relógio, tá? Não tô nem vendo que horas são. Tá tudo apagado aqui na minha volta. E se o pessoal tiver perguntas, podem nos perguntar que a gente responde. Se quiserem colocar também a sua opinião, a gente vai lendo aqui e vamos fazendo um bem bolado, né? Um bom bate-papo dessa noite. Porque aqui a gente trouxe esse assunto justamente para mostrar a diferenciação entre os métodos, né? Mas a gente não veio aqui para ensinar sobre constelação com bonecos, nem veio também para criar polêmica. A gente veio aqui para trazer informações baseados em estudos, naquilo que a gente procura e da seriedade que a gente quer trazer para todos vocês aqui, que são alunos. Vai ver que tem ex-aluno, tem aluno 2015, aluno 2016, aluno 2017 aqui. Tem aluno 2020 que está usufruindo lá da plataforma também com a gente, estão tudo aqui. Então, os que já caminharam bastante, teve gente ali que falou, né, da constelação fluvial, não sei se a pessoa já experimentou, e se alguém já experimentou, que nos comentem aqui, né, como foi essa experiência. Vamos ver quem é que está botando aqui, tem uma pergunta? Ao trabalhar com bonecos e acrescentar âncoras de solo, podemos trazer a fenomenologia para a sessão? Então, é a Lei que está perguntando aqui, né? Que nem se os bonecos não vão ser fenomenológicos, né? Eles não vão agir com fenômeno. A não ser que sejam os bonequinhos possuídos. Eu brincava, né? Lembra no tempo no curso? tinha pessoas que diziam assim, eles se mexem, porque eu vi eles se mexerem. Eu vi os bonecos se mexerem. Eu disse, olha, eu dizia, esses bonecos longe de mim, que eu não quero os bonecos possuídos perto de mim. Boneco se mexendo, eu não quero saber. Né? Eu disse assim, não entendo desse negócio, não quero muito perto de mim a questão dos bonecos se mexendo. Então, eu não sei se tem como trazer, Ali, eu acho que dá para observar, que nem assim, passou o caminhão do gás durante a sessão, e essas coisas que vão acontecendo à volta, eu creio que dê para a gente trazer como informação para essa sessão também, e talvez até ancorar um recurso nisso que traz, se fizer sentido para o cliente. Porque às vezes é só a nossa mente querendo achar coisas ali, né? Porque às vezes isso faz todo sentido para o cliente. Eu lembro do dia que não era constelação com bonecos, mas a gente estava lá no Gandiva e passou o carro do sonho, né? E tinha tudo a ver com a constelação que estava acontecendo ali. Então, sim, a gente vai trazendo as coisas que vão acontecendo, talvez, para essa sessão. Daí isso, creio, acho que a Cláudia deve concordar ou não, ou coloca aí a tua opinião. Eu acho que isso daí são fenômenos, sim, dentro de uma sessão. Sim. Bom, vou responder, falar o meu ponto de vista, né, dessa pergunta da Alê, né, que foi assim, se numa constelação com bonecos usar âncoras de solo vai trazer a fenomenologia para dentro da constelação. Sabe uma coisa interessante? Que eu já vi algumas pessoas fazerem isso, até foi aluno que eu vi, de colocar um bonequinho, mas eu não sei muito bem por que usar o boneco, mas vamos lá. Colocar um bonequinho e daí fica em pé e fala, deixa eu ver o que é esse boneco, né? E daí sente o movimento. Eu acho que o boneco tinha que ir um pouquinho para frente. Daí vai lá e mexe o boneco, entendeu? Aí, talvez desse jeito, né, funcione. Mas aí a pergunta é, para que o boneco? Então, quando a gente usa, tem duas formas de usar as coisas no chão. Uma coisa é usar figuras ou almofadas ou coisas estáticas e criando também uma imagem daquilo, isso é uma coisa. Também não é fenomenológico, também é uma estrutura. Agora, quando nós usamos âncoras no chão, mas como ancorando campos de informação, por exemplo, hoje eu falei que eu fiz 3 constelações, em 2 eu usei os bonecos para mostrar uma imagem. Eu não fiz uma constelação, mostrei uma imagem. E numa das constelações eu não usei nada disso. E, inclusive, foi muito interessante, porque era um rapaz
super jovem, que foi porque o pai tinha ido em algum momento, né? Tem uma consideração aqui, depois a gente pode falar disso que a Aline falou. E então ele foi assim, ele tinha uma questão que ele precisava resolver e a gente colocou a constelação. Então eu coloquei 3 papéis de coisas que eu queria dar uma olhada no campo, misturei os 3, coloquei virado para baixo para eu não saber o que eu representaria, porque sou eu que represento todos os papéis e ele fica na minha frente sendo ele mesmo. E ele percebeu a diferença de um para o outro. Quando eu ia num papel, ele sentia diferente no corpo dele, né? E em cada um foi assim. Então, não tem que ter nenhuma habilidade, não tem que ter, sabe, nenhum dom, nenhum treino. Ele nunca nem tinha visto constelação. Ele foi lá porque o pai dele falou, talvez possa te ajudar. Para mim foi bom. E ele achou que foi fantástico para ele, porque a gente fez uma descoberta ali e uma liberação. Né? Inclusive, foi muito interessante, algo que nem eu e nem ele imaginava. Né? Quando eu dei um passo para frente, que eu sentia uma atração irresistível quando eu estava num determinado papel, e ele também, eu pedi para ele colocar um limite, porque daí depois a gente virou e viu qual era o papel, ele acessou um medo, ao mesmo tempo ele queria dar o limite, mas ele se sentiu assustado. Então, veja como a gente acessa as informações. Né? Por que eu estou contando desse caso? Porque a pessoa não conhecia a constelação, ainda mais os homens que são mais céticos, né? E não tem esse contato com as sensações que vem no corpo que nem as mulheres. É diferente. Não tem como a gente dizer que é igual. Algumas mulheres vão sair um pouco, vão estar lá no desvio padrão, e alguns homens também. Mas dentro do padrão, as mulheres estão mais acostumadas a lidar com essas sensações do que os homens. Né? Então, num atendimento online, eu faço da mesma forma. A pessoa está aí na minha frente, que nem vocês estão agora aqui. Eu uso normalmente uma chamada de vídeo do WhatsApp, ou então às vezes eu uso o Skype. E a gente vai conversar e na hora de fazer a constelação eu vou fazer exatamente igual. Eu vou colocar no chão os papéis, eu vou em cada papel e a pessoa vai me contando o que ela está sentindo e eu vou contando o que eu estou sentindo. No sábado, que teve o nosso primeiro webinário, né, do curso de Filosofia da Constelação, uma aluna teve uma fala e eu senti naquele momento, eu fui capturada pelo campo dela e não estava dentro do meu programa, né, naquele momento fazer isso, mas eu fui muito chamada, convidada pelo tema dela a colocar uma constelação, né, e então eu perguntei quem poderia representar, né, que eu precisava de duas representantes, e cada pessoa lá na sua casa, eu falei, se levante e só siga o movimento do seu corpo. E a constelação foi incrível, eu nunca tinha feito isso. Eu já tinha feito, então, eu representando todos os papéis. E daí, no sábado, eu tive a oportunidade de ter uma nova experiência, né? Uma pessoa lá no Rio de Janeiro, outra pessoa lá não sei onde, nem lembro quem que eram os representantes, sentindo tudo, e aquilo foi muito interessante, e teve uma mudança mesmo no campo, foi muito visível. Então, esse é um campo fenomenológico, eles são atemporais. Então, ele não é local, não é temporal, a gente pode acessar de qualquer lugar, de qualquer tempo, por isso que na constelação a gente se movimenta nessa linha do tempo, né? Para o passado, para o futuro, e acessa várias informações. Então, como que um boneco vai fazer isso, né? Não vai. Quem vai fazer isso somos nós. Então, nós precisamos estar livres, disponíveis para acessar esse campo e usar o boneco como uma ferramenta terapêutica. Para mim, ele é isso, ele é um recurso terapêutico. Né? Poderia ser cristais. Eu me lembro quando eu estava dividindo o consultório com o Marcos, lá no Gandiva, que tinha uma coisa que eu adorava na estantezinha lá e pegava emprestado, que eram miniaturas de instrumentos musicais. Aquilo era incrível, porque eu conseguia criar aquilo como recurso à pessoa, né? Mostrando que cada família tem a sua sintonia, a sua música, mas que no final forma uma orquestra. Então, veja, isso tem a ver com criatividade, né? Então, eu tenho os meus são Playmobil, né? Vieram também lá da Alemanha, comprei pela Conexão Sistêmica, há muito tempo atrás. Então, isso que a Eliane falou, o que acontece? Eu coloco o bonequinho, ele faz assim, já tá fazendo reverência, eu nem pedi ainda, já tá se mexendo, já. Coloca os bracinhos para frente, a cabecinha. Eu falei, mas já tá se mexendo. Então, ele tem um monte de articulação que já está molinho porque está velho, e então ele se mexe. Mas é só por isso. Vamos lá, eu acho que a Aline tinha falado uma coisa aqui. Ela disse que ela não conseguia se entregar para os bonecos. Né? É bem isso, porque talvez esteja bem ligada a esse campo das constelações fenomenológicas, e daí não vai ver sentido mesmo, né?
Eles vão estar ligados a esse campo de constelação de estrutura e onde a gente trabalha com o campo de possibilidades, que são os campos das ideias mesmo, e não com a questão da fenomenologia. Também temos os programas de computador com bonecos, né? Que são, acho que a Lê até sabe um pouquinho também sobre isso. Lá também, gente, não vai ter como ser fenomenológico, porque tem alguém mexendo, mesmo que o seu cliente, eu acho que tem alguns programas que é assim, tanto o constelador aqui pode movimentar os bonecos, quanto o cliente lá do outro lado pode movimentar os bonecos também, né? As imagenzinhas ali do programa. Mas não vai, ele não vai ser fenomenológico, né? Vai ter uma intenção, vai ter ideias ali, vai ser campo de possibilidades mesmo, né? Eu fiz alguns cursos, fiz um curso de bastante, foi um intensivo com o Guilherme Cheguerai, que trabalha bastante com constelação de estrutura, ele vem dessa escola de constelação de estrutura, e foi bem desafiador, e ele via a minha angústia durante os dias do curso, de abrir mão, porque eu estava lá para aprender algo novo, né? De conhecer e de aprender algo novo, de ter mais recursos para os meus clientes também. E ele viu como era desafiador abrir mão de quem já está acostumado a trabalhar com fenomenológico e se abrir para o campo de possibilidades que é completamente diferente e que vai estar dentro das ideias. Quando a gente foi fazendo com os outros colegas trabalhos lá, e ele viu que eu não consegui fazer. Eu não consegui trabalhar dentro daquela proposta que ele trouxe, porque quando eu vi, eu estava fazendo constelação, as novas constelações, a constelação fenomenológica, né? Que é de outra escola, né? São escolas diferentes, né? A base é a mesma, mas as escolas são diferentes. Tem mais algum comentário A aqui? Lili comentou aqui que ela fez depois com os papéis, ela foi em cada um dos papéis e daí ela sentiu e fez sentido. Uhum. Sim. Eu trabalho ainda com os pezinhos, né? Também, além eu vi uma outra consteladora e modelei ela, né? Pezinhos de EVA, então são parzinhos de pezinho. Para mim, também, a primeira coisa que faz é trabalhar com a estrutura. Quando eu peço para o cliente no consultório pegar os parzinhos de pezinho e dispor no chão esse sistema familiar dele, né? Quando eu vou para esse lugar, eu tenho uma fotografia interna de como ele vê esse sistema. Assim como se eu pedisse para ele botar os bonequinhos, ele ia botar um de cada lado, ia estar totalmente, talvez, subvertendo ordens da hierarquia, né? Dentro dos princípios, mas me dá uma imagem de onde ele está naquele sistema, para onde ele está olhando, quem está olhando para quem, como ele enxerga a partir dele ali, né? Que também são âncoras de solo. Mas nesse primeiro momento eu não estou trabalhando fenomenologicamente com ele. Eu estou fazendo o quê? Eu estou tendo um diagnóstico de como ele enxerga esse sistema familiar. E como ele se enxerga dentro desse sistema familiar. A Eliane falou que a gente não é polêmica, né? Ela não é. Eu gosto de ser polêmica. Então, eu vou jogar mais uma aqui, gente. Já que a gente começou a falar nessas, né, diferenciações de como as coisas foram mudando mesmo o trabalho do Bert, né? E como é que fica a questão das frases de solução? Porque a gente está falando aqui em frase, né? Será que um representante, vamos imaginar assim, né? Teve lá apareceu alguma coisa na constelação, um determinado conflito de alguma, sei lá, eu nem sei que geração atrás, e daí o constelador pede para um representante falando para o outro, eu sinto muito, né? Não deveria, né? Sei lá, sinto muito, eu vejo você, e o outro fala, tá tudo bem, né? Eu te libero. A pergunta é, será que se a gente tivesse uma máquina do tempo, pudesse voltar lá nesses antepassados e perguntar para eles se essa solução que a gente construiu na constelação e as frases, se aquilo lá era uma boa solução para eles, eles estavam já disponíveis para dar esse próximo passo e ir para essa solução. Será que eles iam dizer que sim? Então, essa é uma outra coisa polêmica, porque isso faz parte do mundo das constelações clássicas, que era aquela constelação bem
psicodramática, digamos assim, né? Dentro dessa linha das novas constelações, que são as constelações mais fenomenológicas, né? Dentro da linha da Brigitte, ela fala que nós não temos permissão para colocar frase na boca de nenhum antepassado. Porque a gente não tem como saber se eles iriam fazer isso. Quem sabe, eles nem quisessem resolver aquilo. E sabe o que é o mais interessante? Não é nem necessário que eles tenham um final feliz. Então, essa coisa da constelação, ir construindo reconciliações, esses dois aqui tem que se reconciliar, tem que falar um monte de frase, se abraçar e chorar. Agora vamos para o outro núcleo da constelação, que às vezes numa constelação apareciam 3, 4, 5 núcleos de discórdia, de coisas, né? Gente que não queria olhar. Eu me lembro de constelação no começo, que a gente saía com a roupa rasgada, porque o representante queria agarrar a gente, puxava de um lado e puxava para o outro, né? Eu saí de uma constelação uma vez com meu cotovelo em carne viva, porque era aquele carpê de alto tráfego que tem em hotel, né? E eu estava no chão e um outro representante veio e me agarrou pela mão e me arrastou. E eu achei ótimo. Naquele papel que eu estava tomada pelo movimento da alma e não pelo movimento do espírito, eu estava vivenciando o drama e eu nem vi. Quando eu saí da constelação, alguém falou, tá escorrendo um sanguinho aí do teu braço, que eu olhei e ele tinha saído da pele, tinha queimado assim no carpê. Então, o quanto a gente realmente estava levando uma solução ou a gente estava criando mais campos, mais informações nesses campos morfogenéticos de coisa maluca. Porque é como se a gente criasse uma outra historinha em cima daquela historinha, em cima daquela historinha. Quando, na verdade, não precisa de nada disso. Não tem que ter final feliz, não tem que todo mundo se reconciliar. A gente só busca uma coisa, tirar a pessoa do presente, ou seja, o nosso cliente, a pessoa que buscou a constelação, de um emaranhado. Isso significa o quê? Que ele precisa reconhecer que algo aconteceu, que ele precisa reconhecer que ele não tem como consertar, porque aquilo é no passado, o passado acabou, não tem como eu mudar, não tem como eu colocar um final feliz para uma coisa que aconteceu, sei lá quando, né? Reconhecer que foi como foi, e reconhecer que ele é pequeno, que ele não tem que se meter naquilo lá, né? E ele tomar uma decisão interna de que ele é livre, de que ele não precisa seguir fazendo aquilo, né? Então, esse é um outro aprendizado que a gente precisa, isso que a Larissa colocou aí, o essencial é simples, mas a gente gosta de complicar, né? A gente quer se meter, a gente quer ir lá e arrumar tudo e ver tudo bonito. A Eliane sempre fala da propaganda da Doriana, né? Que é aquela família Doriana. A gente tem muita constelação que tenta fazer isso, mas não precisa. Então, eu acho que uma missão aí nossa, né? É de disseminar essa ideia de que a constelação familiar serve para mostrar para nós todos que nós temos liberdade de escolher ser livres. Nós podemos ser livres. A gente não precisa continuar emaranhado, continuar enrolado, continuar sofrendo, né? Então, a Irene colocou ali, não ter intenção. Esse deveria ser o primeiro passo. Não ter intenção de querer que tudo termine bem. A gente tem que ter intenção de que aconteça o melhor para o cliente. Eu acho que essa palavra da reconciliação é que vem nessa interpretação de que tudo tem que acontecer, tem que acabar como comercial de Doriana. E para mim, a palavra reconciliação chega a que eu tenho que estar reconciliada com o meu sistema, mas não nessa figura de que todo mundo se abraçando e se beijando e lá. Não, reconciliada com tudo aquilo que aconteceu do jeito que aconteceu. Então, para mim, a reconciliação é essa, né? Dessa concordância, de estar livre de todos aqueles amaranhados, de tudo como aconteceu, e reconciliada, acho que comigo mesma, sabe? É esse olhar que eu vejo quando traz a palavra reconciliação, e não, né, o famoso comercial de Doriana, como a gente sempre gosta de comentar. Ó, até o Guilherme entrou. Olha o Guilherme! Também... Olha só quem apareceu! A Guilherme apareceu, a Irene é uma consteladora também, já encontrei ela em alguns cursos da Brigitte, né, ela lá de São Paulo. Tamo bem, hein? Agora que o Guilherme entrou, eu lembrei de uma coisa, né? O Guilherme é a pessoa que me convidou para ir para a África do Sul lá em 2016, e ele trabalha lá, acho que já há uns 15 anos, né, Guilherme? Sei lá, muito tempo que ele vai para lá. E interessante porque lá tem basicamente uma escola de formação de constelação
e é a constelação clássica, né? E nós levamos para lá algo diferente. O Guilherme levou as constelações xamânicas, mas dentro da linha fenomenológica, que ele trabalha também como a gente, né? Desde 2005, olha lá, acertei em 15 anos. E depois eu levei as constelações, nas novas constelações, mais no formato da Brigitte, que eu levei lá com o nome de Quantum Constellations, para ficar bem diferente e não entrar assim numa linha, né, de tipo, essa constelação que existe lá é a constelação familiar e a gente vai apresentar alguma coisa diferente, né? O Guilherme com as xamânicas eu levei por uma turma só, né? E uma aluna veio, que estava fazendo nessa outra escola, que é a escola que tem lá, e comentou que houve uma discussão sobre as novas constelações. E uma das professoras falou assim, as novas constelações, isso que estão falando que são as novas constelações, é uma arrogância do constelador. Porque o constelador não quer falar para os representantes quem eles são e não quer, não quer contar o que está acontecendo, o que é essa história. Então, eu achei isso tão curioso, tão curioso, tão curioso. Primeiro porque Bert Hellinger, ele mesmo chegou nisso, né? Que a constelação tem que acontecer no movimento do espírito. E que nós temos que ir para a nossa profunda humildade para permitir que essa constelação aconteça. Porque qualquer interferência nossa, às vezes até o nosso desejo íntimo de que o cliente fique bem, já é uma interferência, né? Então, como que alguém pode dizer que esse tipo de constelação que a gente deixa o representante livre, ele não precisa literalmente representar uma pessoa que ele nem conheceu, que já morreu, e ficar falando por uma pessoa que às vezes ele vai entrar em ressonância com aquilo e o representante vai sair emaranhado de uma constelação. Então vejam só como a gente ainda tem tanta confusão praticamente parece que o pessoal das constelações clássicas, que está agarrado naquilo, desculpa, mas eu vou falar o que eu penso, agarrado naquele jeito de fazer a constelação, né, e fica criticando as novas constelações que veio do Bert, né? Então, é um convite para essa humildade, porque na minha opinião é assim, ó, é soltar o controle. E quantos consteladores estão dispostos a soltar o controle? Eu não tenho controle sobre a constelação. A constelação é muito maior que isso, maior do que o meu desejo de que o meu cliente fique bem, ou do que eu sei qual é a dinâmica que está por trás disso, né? É interessante, eu acho que a gente precisa começar a falar mais sobre isso e expandir esse campo do movimento do espírito, deixar que a constelação aconteça e encaminhe, porque existe esse amor maior, né? Eu confio muito nisso, a gente vê isso quando a gente começa a trabalhar com os cavalos. Se não existisse isso, nenhum animal ia ficar a serviço desse algo maior. Tô vendo que o René, curioso. O René está aqui também na nossa live. Já vou dar o spoiler. Semana que vem a gente tem live com ele também no perfil do Luz do Ser, falando sobre crianças e adolescentes aí nesse momento de pandemia, né? Então a gente vai trazer esse assunto, ó. O René colocou aqui uma informação também. Ó. Sim, no caso do Bert Hellinger foi um caminho tão longo, tanto estudo, experiência e nunca parou de rever. Ressignificar, testar, lapidar. É isso aí. Quem mais? A Alessandra, as clássicas mais catárticas. Acho que fazem sucesso. É importante liberar e confiar no movimento do espírito. A gente começou falando sobre bonecos, né? Já pegamos o caminho aí para falar sobre isso realmente que a gente acredita, né? E que a gente segue também, né? Que é esse movimento do espírito e das novas constelações, trazendo essa reflexão e essas informações a respeito da diferença, né, das constelações de estrutura, as constelações fenomenológicas e as constelações clássicas. Tá quase acabando. Renê, um beijo, obrigada por você ter trazido um comentário, bom ver você aqui. Guilherme também, que fazia um tempão que eu não via, e semana que vem tem um